Hey guys, what's up? E aí galera? Hoje a gente vai estudar aqui um pouquinho do nosso famoso verb to be. Verb to be só que no passado simples, no simple past, certo? Então, o verb to be ele tem a forma presente, que é a que a gente mais estuda, mas tem também o passado, tem futuro. Hoje a gente vai estudar aqui um pouquinho do simple past. Só que antes da gente ver o simple past do verb to be, o passado simples, a gente vai fazer uma revisãozinha do verb to be no presente, certo? Temos aqui, desse lado de cá, os pronomes, para a gente fazer a associação. I, que é eu, he, ele, she, ela. It, que é meio que um pronome neutro. Ele pode ser ele ou ela, ou isto. Só que ele tem uma particularidade. Ele não pode ser usado para falar de pessoas. O it não pode ser usado para falar de pessoas. Você vai usar o it para falar de animais, objetos, coisas, qualquer tipo de coisa que não seja pessoa. Então você vai usar o it para falar sobre isso. We, nós. O you pode ser você ou vocês. E they, que é eles ou elas. E o nosso verb to be, no presente, ele tem três formas. O verb to be significa ser ou estar. E ele tem essas três formas aqui, que é o am, is e o are. Am, is e are. Aí esse am, ele é usado só com esse pronome I. I am, eu sou ou estou. E esse is, ele é usado com he, she e it. Então, he is, she is, it is, que seria ele é ou está, ela é ou está, traduzindo, certo? E o are, ele é usado com esses três outros pronomes, we, you e they. We, you e they. Então, we are, you are, they are. Seria nós somos ou estamos, vocês são ou estão, they are, eles são ou estão. Vai depender do restante da frase. O contexto é que vai dizer se você vai usar ele como o verbo ser ou o verbo estar. Então, aqui é o verb to be no presente, certo? E no passado? No passado, aqui é a forma afirmativa. Affirmative form. Então, aqui, na forma afirmativa, ele tem essas duas formas, que é was e were. Was e were. Só tem esses dois. Então, aqui, no passado, o que acontece? Vai ser esse was para as formas que estão no singular e o were para as formas que estão no plural. Então, no passado, I was, he was, she was, it was. Então, aqui, como é que fica a tradução? No passado do verbo ser, então, I was, eu era, ou eu fui. He was, ele era, ou ele foi. Entendeu? E o were também é o passado do verbo ser. Tá aqui, we were, you were, they were. Aí, we were, não é o passado do verbo ser, então do verbo estar. Então, nós éramos, nós estávamos no passado. Então é só essa ideia. Tem essas duas formas, was e were, e tem esse significado de passado, esse sentido de passado do verbo ser ou então do verbo estar, certo? E aqui na forma negativa, o que acontece na forma negativa, na negative form? Você vai acrescentar a mesma formação aqui, o was é para esses quatro pronomes, I, he, she, it, e o were é para we, you e they. O que acontece aqui? Para a forma negativa, você vai acrescentar a palavra not. I was not, he was not, she was not, e assim sucessivamente, até chegar no they were not. É só acrescentar aqui o not depois do verbo to be, que fica was not ou were not. E esse que está aqui entre parênteses de verde é a forma contraída, contracted form, que é quando você junta o was mais o not. Junta os dois, ó. Junta os dois numa palavrinha só que você troca aqui esse o por esse apóstrofe. O mesmo jeito acontece aqui. Você juntou o were mais o not, fica weren't. Wasn't e weren't. É a forma contraída de was not e de were not, certo? Aí muda o sentido? Não, não muda nada. Então aqui é a forma negativa. I was. Opa, sem passar aqui. Voltando aqui, isso. Se I was eu estava, ou então eu era, então I was not, ou então I wasn't,
eu não era ou eu não estava no passado e na forma negativa. Certo isso? Aí temos agora, por último, aqui a forma interrogativa, the interrogative form. O que acontece na forma interrogativa? Temos aquela mesma formação, was para esses pronomes e were para esses outros. Was no singular e were para os pronomes que estão no plural. Então aqui o que acontece? Na forma interrogativa, o was e o were, que é o verbo to be, ele vai vir para antes do sujeito. Então aqui o was vai ficar antes dos pronomes, antes do sujeito. Aqui tem só os pronomes, mas numa frase pode ser o nome da pessoa em si. Aqui, was he, poderia ser was Pedro. Aí tem o restante da frase e no finalzinho o ponto de interrogação, certo? Vamos ver aqui em alguns exemplos, fica mais fácil de você entender nos exemplos. Na forma afirmativa, I was tired. I was tired. Eu estava cansado. Na negative form, I was not tired. Eu não estava cansado. Was not, não estava. Aí aqui, ele poderia ter usado também aquela outra forma, que é a forma contraída. Wasn't, quando junta o was mais o not, certo? E na forma interrogativa. Was I tired? Was I tired? Eu estava cansado. Aí aqui, temos no final, na última coluna, o que a gente chama de short answers. São respostas curtas. Essas respostas seriam... Aqui, não tem a forma interrogativa? Se é uma interrogação, é uma pergunta, ela exige uma resposta, né? Então, aqui seria formas de responder. Aqui, se está na forma... Se for uma resposta afirmativa. Was I tired? Eu estava cansado? Yes, I was. Sim, eu estava. Ou então, se fosse uma negação, dizer que não, aí eu botava no, I wasn't. No, I wasn't. Entenderam? Aí temos outros exemplos aqui. Ó. You were happy. You were happy. Você estava feliz. Na negativa, uma frase negativa. You weren't sad. You weren't sad. Você não estava triste. Aí aqui a pergunta. Were you happy? Were you happy? Você estava feliz? E aqui um exemplo de resposta curta. Short answer. Que seria yes, you were. Sim, você estava. Ou então se fosse uma negação, uma resposta negativa, seria no, you weren't. Weren't é essa palavrinha aqui, quando juntou o were mais o not. Certo? E qualquer dúvida, deixa as dúvidas aí nos comentários. Bora interagir. Bye!